Hola, bienvenidos a la clase de español. Yo soy la maestra Daiane y hoy vamos a hablar de los falsos cognatos. Bom, o que são os falsos cognatos? Os cognatos são aquelas palavras que são semelhantes. Então, vamos entender aqui primeiro a noção do que é um cognato, ok? Nós temos aqui, por exemplo, vejam aí, na língua portuguesa nós temos a palavra telefone e na língua espanhola nós temos a palavra teléfono, ou seja, ambos estão se referindo ao mesmo objeto. Já quando eu digo um falso cognato, eu quero dizer que essas palavras elas podem se parecer sim, tanto na sua grafia quanto na sua pronúncia, mas elas podem ter sentidos diferentes. Aí temos o conceito de falsos cognatos. Alguns chamam de falsos amigos. Essas palavras são também chamadas heterossemânticas. Por quê? Hétero significa diferente e semânticas significados, ou seja, são significados diferentes, ainda que se pareçam. Vejamos aqui uma historinha em quadrinho. Nós temos aí o turista aprendiz. E aí já no início ele diz em... Ou seja, ele vai para um contexto onde a língua espanhola é presente e em alguns momentos ele se depara com essas palavras as quais chamamos de falsos cognatos. Vejam aí. O rapaz diz para ele, um rato, por favor. E aí ele pergunta, em? No próximo quadrinho ele diz, la carne aqui es muy exquisita. E aí, novamente, ele fica confuso, né? E na última ele diz, queres ir de tapas? E aí ele fica, em? Por quê? Quais foram as palavras aí que causaram essa confusão? Nós temos lá a palavra rato, que em espanhol significa um momentinho, um curto prazo de tempo. Temos a palavra exquisita, que em espanhol significa deliciosa, muito saborosa. E temos também a palavra tapas, que em espanhol significa aperitivo, essas comidinhas rápidas que geralmente se servem nos bares. Bom, essas palavras causam confusão entre o português e o espanhol, já seja por sua semelhança gráfica ou de pronunciação. Como eu havia dito, né, elas podem se parecer na escrita ou na pronúncia, por isso que elas vão causar essa confusão. Já que o espanhol e português têm a mesma raiz, que é o latim, e muitas vezes são bem parecidos. Mas esse fenômeno dos falsos cognatos, ele não é exclusivo dessas duas línguas. Várias línguas possuem também essas mesmas situações. Vamos ver aí o exemplo de falso cognato com relação à grafia. Nós temos a palavra salada. Em português, nós já conhecemos que a salada é aquele prato que nós temos aí as verduras, né? Geralmente colocam aí uma variedade, né? E se servem. Já no espanhol, a palavra salada significa que essa comida, seja lá qual seja ela, está muito salgada. Então, nós temos a mesma escrita e temos significados diferentes. Vejamos outro exemplo com relação à pronúncia. Nós temos a palavra embaraçada do português e embaraçada do espanhol. Embaraçada no português, sabemos que é aquela pessoa que ficou confusa, né? Passou por uma situação embaraçosa. No espanhol, a palavra embaraçada, ela vai se referir à mulher que está grávida, a mulher gestante. Não são escritas da mesma forma, porém são pronunciadas do mesmo jeito. Então, pode causar alguma confusão. Bom, eu separei para vocês uma classe de substantivos, todos eles aqui escritos em espanhol. São eles aula, apelido, assinatura, cena, cola, escoba, osso e pasta. Em um primeiro olhar, nós conseguimos fazer algumas referências com a nossa língua materna, mas será que elas significam mesmo isso que pensamos? Vamos aos exemplos e vocês entenderão o que elas significam na língua espanhola. Por exemplo, aula. Estudio en el aula 3, ou seja, eu estudo na classe 3, aquele espaço físico onde nós temos as nossas aulas, né? Apelido. Mi apelido é Soares, ou seja, o meu sobrenome é Soares. Assinatura.
Qual assinatura prefieres? Estou falando das suas disciplinas, as matérias escolares. Qual é a sua preferida? Cena. La cena será servida a las 6, ou seja, o jantar será servido às 6 horas. Cola. Há muitas colas en el supermercado, ou seja, o supermercado tem muitas filas. Escoba. Trae a escoba para limpar tu salão, ou seja, traga a sua vassoura, venha limpar a sala. Oso. El oso blanco vive en la nieve. E aí estamos referindo ao urso branco, que vive na neve. E pasta. La pasta está muito rica. Eu coloquei rica aí em itálico para que vocês percebam que também é um falso cognato. A pasta nada mais é que a nossa macarronada. E o rica, para além da simbologia de valores, uma pessoa ser rica, também podemos utilizar essa palavra para falar de comida. Uma comida gostosa é uma comida rica no espanhol. Vamos lá para os verbos. Alguns verbos que também são falsos cognatos na língua espanhola. Temos aí verbo aceitar, acordar-se, borrar, brincar, enojar, latir, pegar e quitar. Todos esses verbos, eles têm significados distintos do português e do espanhol. A uma primeira leitura, nossa tendência é relacionar com a nossa língua materna, mas vamos entender o que eles realmente significam. Por exemplo, estou aceitando o motor de mi coche. Quem será que vai aceitar esse motor? Será que ele está recebendo? Não, ele está passando aceite, óleo neste motor. Então, ele está lubrificando o motor do carro. Acordar-se. Não me acuerdo de haber dicho isso. Ao contrário do que nós pensamos no português, que acordar-se seria despertar-se, acordar-se em espanhol é lembrar de algo. Ou seja, eu não lembro de ter dito isso. Borrar. Puedo borrar la pizarra? Ou seja, eu posso apagar um quadro branco? Esse instrumento que eu coloquei aí ao lado se chama borrador, justamente ele serve para borrar la pizarra, seria o nosso apagador. Brincar. Brinquei de 7 metros de altura em paracaídas, ou seja, eu saltei, eu pulei de 7 metros de altura em paraquedas. Enojar. Não te enojes, los niños são traviesos, ou seja, não fique chateado, não fique irritado. As crianças realmente, elas são travessas. Latir. Quem aqui nunca assistiu aquele episódio do Chaves em espanhol, onde ele diz: Mamá querida, mi coração por ti late. Esse latir do espanhol, ele é especificamente para as batidas do coração. Ou seja, mãe querida, o meu coração por você bate, e aí venha o restante do seu poema, né? Pegar. Me gostaria pegar estas 2 hojas de papel, ou seja, eu gostaria de colar essas 2 folhas de papel. E aí ao lado a gente tem um exemplo do pegamento, que é a nossa cola. Quitar. Mañana quitaré mis cosas de tu casa, ou seja, amanhã eu irei retirar as minhas coisas da sua casa. E agora vamos para a lista de adjetivos e advérbios da língua espanhola. Nós temos aí alguns, são eles: alejado, cerca, exquisito, engraçada, flaco, largo, rubio e surdo. Os que são advérbios estão em itálico, tá? Para vocês terem a diferença. Alejado. Vive em um pueblo alejado de la ciudad, ou seja, ele vive num povoado distante da cidade, bem distante. Cerca seria o nosso oposto. La casa de Lola está cerca del cine, ou seja, a casa da Lola está próxima do cinema, é perto do cinema. Exquisito nós vimos lá na nossa primeira parte, lá na história em quadrinho. Ou seja, eu estou me referindo à comida, né?
este ceviche está muy exquisito, ou seja, este ceviche, que é um prato peruano, está muito gostoso, muito saboroso. Engraçada. Creio que tus papas estão engraçadas, ou seja, elas estão oleosas, porque a graça na língua espanhola é a gordura. Então, se algo está engraçado, está engordurado. Flaco. Sempre fui flaco desde niño, ou seja, eu sempre fui magro desde criança. Largo. El pelo de Ana es muy largo, ou seja, ele é muito longo. Rubio. Juan es rubio como su hermano, ou seja, ele é loiro. Ah, mas rubio não seria ruivo? A pessoa que é ruiva, em língua espanhola, vamos dizer que é pelirroja, porque ela tem el pelo rojo, por isso pelirroja. E surdo, necessitas um pupitre para surdo, ou seja, você necessita uma carteira para canhotos? Diferente, né? Ah, professora, mas e a pessoa que não ouve? Essa pessoa nós chamamos de sordo, com S e O depois, tá bom? Bom, vamos praticar o que a gente viu? Tenho aqui para vocês um texto e aí a gente vai responder juntos. O texto se chama En el desván de la abuela. Algunos sábados, Ana visita a su abuela. Vive en una vieja casa del pueblo. Es una casa campesina de las que tiene en la parte alta un desván. Se sube a ele por uma escalera que cruje com extraño sonido a madeira seca. Ela está contando aí mais ou menos como que é a casa da avó, que é uma casa bem antiga, é uma casa que você consegue ouvir o barulho da madeira, inclusive. Parece la tienda de um antiquário. Apoyados sobre la pared, hay unos cuadros con paisajes de algunos desconocidos o inventado país, y un gran espejo que deforma la imagen. Encima, colgado em inoxidado clavo, uma lamparina de aceite. Ou seja, também, continuando a descrição da casa, né? Fala sobre uma lamparina, fala sobre quadros e essas coisas. Ali passa Ana largos ratos, sin cansarse. Aunque ahora es invierno, no hace frío. El tiro de la chimenea desprende um agradável carrocelho. E aí ele vai falar um pouco da chaminé, que é agradável, enfim. Nós precisamos entender aí a palavra que está destacada, que é a palavra ratos, tá bom? Fixem nessa palavra. E vamos lá na perguntinha. Segundo o texto, qual é o significado correto de ratos? Quando eu digo que Ana passa largos ratos sem cansar-se. Lembra da palavra larga que eu falei no slide anterior? Ou seja, longos, o quê? Sem se cansar. Ratos significa A, las roupas de Ana. B, um animal mamífero. C, el piso del desván. D, la vieja casa. Ou E, um espaço de tempo. Como nós vimos, ratos vai se referir a um espaço de tempo, ou seja, eu estou me referindo a momentos que a Ana passa lá neste local sem se cansar, ok? Vamos para as próximas. Señala a alternativa correta. Você vai marcar aí o que é o correto nessas frases. Letra A. Miranda está, su hijo nacerá en el invierno. Como vimos, temos embaraçada, avergonçada e embaraçada. Somente pode ser embaraçada com a letra Z, ok? Já que está referindo aí a uma pessoa que está grávida, está esperando um hijo, que seria o seu filho. B. Si me das outra, te ayudo a barrer el pátio. O que eu preciso para varrer o pátio? Uma escoba, ok? Uma escoba. C. La comida está deliciosa, aunque um pouco, o quê? Ela está gostosa, mas ela está aí com algum probleminha. O que seria? Ela está salada, ensalada ou salgada? A palavra é salada, está com muita sal. D. La panadería está de aqui em la próxima calle. Ou seja, a padaria, estou localizando ela aí. Se é na próxima calle, na próxima rua, então ela está cerca, ela está próxima. E letra E. A que horas te normalmente por la mañana? Seria duermes? Provavelmente não. Seria despiertas? Seria acuerdas? Bom, nós vimos que acuerdas se refere a lembrar, então não faz sentido. Então, a que horas te despiertas normalmente por la mañana, ok? Por que é interessante nós sabermos
esses falsos cognatos, para que numa conversação a gente não venha se colocar em uma situação difícil ou de uma comunicação que tenha erros, ok? Bueno, esta foi nossa classe, espero que les haya gustado e nos vemos aí em la próxima. Não se olvidem de acceder a la plataforma Edu.